Olá, vamos começar mais um programa Saúde Total para você que quer viver mais e melhor. E hoje nós vamos falar de ansiedade, que é difícil. Quem nesse mundo não é ansioso ou ansiosa? É difícil, porque eu sou muito ansioso. E nós vamos receber novamente aqui, por favor, entre a doutora Leuane Amorim. Como é que está? Tudo bem? Psicóloga, trabalha na parte clínica, trabalha lá na Clínica Oasis, né? Sim, sim. Que legal. E olha, nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Você que está sofrendo demais, né? Fica pilhado a cabeça. O que acontece que a gente fica tão ansioso assim? Por que será? Pois é, né? E o que seria ansiedade, né? E por O que é? Isso, e por que ficamos ansiosos, né? Vamos sentar ali e Vamos. conversar um pouquinho? Para ficar mais calmo, né? Senão a gente fica... Isso. Muito bem, vamos lá. O que é e por quê? O que é a ansiedade e por que ficamos ansiosos? Então, o que seria ansiedade? Ansiedade, ela é uma resposta subjetiva do medo. Então, o que seria isso? Nós temos nossas emoções, né? As emoções primárias, Certo. que elas são medo, tristeza, alegria, surpresa, Certo. nojo, raiva. Essas são emoções primárias. Independente do lugar que nós estivermos, essas emoções irão existir. As pessoas vão ter essas emoções. Aí vem as emoções que chamamos de emoções secundárias, que é como que seriam essas emoções? Digamos, você tem medo, mas do que você tem medo? Então, se você aprendeu do que ter medo, então isso já é uma emoção secundária, ela já é um pouco mais, vamos dizer assim, elaborada, né? Entendi. E aí também existem as emoções mistas, que seriam, eu tenho medo, mas eu tenho raiva, eu tenho ódio, né? Que seja uma emoção mista, uma confusão de sentimentos, vamos dizer assim, né? Então, essas emoções, elas estão mistas. E aí, dentro de todas essas emoções, existe a ansiedade. Na parte primária, ela é o medo, né? Entendi. Ela é o medo. Na parte secundária, ela é do que eu tenho medo. Então, ela é uma resposta subjetiva. Então, a ansiedade seria o sinônimo do medo e sinônimo de preocupações, né? Certo. Juntou medo com preocupações da ansiedade. Da ansiedade, isso. Entendi. Então a pessoa tem medo de não dar certo na entrevista do emprego, aí ele já fica na ansiedade. Isso, porque começam a gerar antecipações, né? Certo. Sobre a situação. Então ele fica pensando, será que vai dar certo? O que será que vai ser perguntado? Todas essas questões que ele vai fantasiando. Então, assim, a ansiedade, ela é muito da fantasia, do passado ou do futuro, né? E às vezes baseado em coisas fora de lógica, né? Isso. Às vezes a pessoa fica numa ansiedade de coisa que nem existe. Isso, por isso que a gente chama de fantasias, né? Porque são coisas que às vezes é inexistentes ou totalmente incoerentes. Entendi. Tá? Então, isso seria um resumo geral do que é ansiedade. Do que é ansiedade. Agora, no programa de hoje, já, a Leuane vai passar dicas para você acalmar, mandar embora essa ansiedade. Erradicar de vez com a ansiedade, acho que nunca, né? Sempre um pouquinho de ansiedade a gente vai ter. Sim, isso é muito importante, porque a ansiedade no seu estado leve, ela é extremamente importante para a nossa saúde. Agora, o problema é que tá todo mundo pilhado de ansiedade. Porque aí você vai passar umas dicas pra gente, né? Isso. Então, tá bom, essa é a parte boa. Então, vamos aqui, antes de entrar direto nas dicas, vamos explicar para a pessoa entender o que seria, né, para o pessoal aí que está assistindo, entender o que seria a ansiedade no estado leve. E certo. A parte benéfica dessa ansiedade, né? Então, se nós dois estamos aqui conversando e você está atento à minha conversa, você está ativo aqui nesta comunicação, você está usando sua ansiedade. Certo. Porque a ansiedade no estado leve... Eu durmo. Sem ansiedade. Isso. Porque a ansiedade no seu estado leve, no seu estado, vamos dizer assim, equilibrado, ela amplia a nossa capacidade de aprendizagem, de percepção e de compreensão. Entendi. Então, isso seria a parte... Isso. Então é bom, né? Senão você dorme. Isso. E agora, quando começam a se elevar os níveis de ansiedade, né, que ele vai para o moderado, para o intenso e para o grave, né? Então, começou a se elevar os níveis de ansiedade. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião e você morre de medo de viajar de avião. Aí digamos que você vai viajar daqui a um mês. Mas você começa a ficar focado... Sem dormir direito um mês Isso, só pensando na viagem. Né? Isso então, ansiedade. Isso é uma ansiedade já intensa. Já saiu do seu nível normal, entendeu? Ela já... Tudo aquilo que começa a gerar conflito, tudo aquilo que começa a gerar
desequilíbrio psicológico, já começa, isso já não é mais saudável, já começa a ser algo patológico. Entendi. Então, o que seria ideal nessa situação? A mudança de foco. Né? Mas como? Eu só penso na viagem. Então, como seria? Você vai lembrar de coisas prazerosas da sua vida. Momentos relaxantes onde você sentiu, de fato, a felicidade, que não estava ligado com nada, né? Onde você relaxou, onde você se sentiu bem. Por exemplo, se você gosta de praia, lembrar o momento que você teve, né? Que você foi à praia. Fazer um exercício mental. Isso, um exercício mental imaginário. Ir para outro lugar. Eu né? posso imaginar depois que chegar na viagem também? Bom, eu vou ficar pensando, em vez de pensar na viagem, vou pensar quando eu chegar lá. Não, porque daí você vai antecipar algo que você não tem certeza. Ah, entendi. Como que você vai gerar um sentimento legal de algo que você ainda não tem conhecimento. Então você tem que lembrar de coisas do passado. Coisas que você já tem conhecimento que você... Foi bom. Isso, que você vivenciou de fato, né? Ok, então... Então essa é uma dica. Diminuir a ansiedade. Isso. Outra dica é a respiração, né? Mas essa respiração na parte para regular os níveis de ansiedade, né? Vamos dizer assim, para aterrissar a pessoa que está com os níveis de ansiedade elevados, seria uma respiração com uma contagem junto. E essa contagem, de preferência, que ela seja decrescente. Ah, é? E isso, de trás para frente, né? Para ficar mais claro. E essa contagem tem que ser de quanto? Que número? Pelo menos de 60 a 0. Nossa! E aí a cada... Pensei que era de 10 a 0. Nossa, então tem que começar lá no 60. Isso. E aí a cada... E funciona essa contagem regressiva? Isso, tem auxiliado bastante, sabe? É mesmo. Só que a pessoa ela deve se concentrar naquilo que ela está Um fazendo. momento para isso. Isso, por isso que é Ok. mudança de foco. Entendi. Então ela vai se Então é canalizar. como se fosse fazer uma meditação. Isso. Ah, tá. E a Então, cada 10 números contados... nessa nossa conversa aqui agora eu não posso fazer. Não, porque você tem que estar ativo, né, na nossa comunicação. Entendi. Então tem que ser uma coisa, tem que parar para fazer isso. Isso. E aí a cada 10 números contados, ela vai fazer uma pausa e fazer 3 respirações. Certo. Isso. Inspirar profundamente. Sentir a sensação que tá enchendo tudo. Imaginar tipo, a grande circulação. Digamos que ela Certo. está levando o ar dela até os pés, as extremidades, né? Entendi. Retorna e elimina. Elimina esse ar. E aí faz isso por 3 vezes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, gente, se você não fez essa experiência, tem muita gente que está nos assistindo já faz meditação, isso já muitas vezes. Mas se você não fez isso ainda, experimente fazer e você vai ver o resultado positivo que você vai ter na sua saúde. Parece uma coisa insignificante, é igual beber água. Às vezes a gente fala para as pessoas, olha, bebe água que resolve problemas sérios na coluna. Às vezes a pessoa sofre com muitas dores na coluna e não tem o hábito de beber água. Aí bebe água e resolve. Mas essa pessoa pensa, mas água, vou beber água. Parece que é muito simples, mas essa questão da respiração, inclusive existem muitos estudos, né, nessa área de quanto de benefícios que traz isso para a saúde, né? Estudos médicos, científicos, sobre a questão da respiração. Isso. Funciona mesmo. Isso, hoje o conceito científico é atenção plena, né? Certo. Existem outros nomes, né? Também. Consciência corporal. Isso, mas o foco, né, para dentro do nosso contexto é a atenção plena. É aquela atenção onde eu desenvolvo a mente e o corpo, né? Que legal. Juntos, essa correlação, para que eu consiga daí transmitir para o externo. Né? Muito bem. O Então, se eu equilíbrio. ficar aqui assim, ó, conversando e batendo na perna, assim, é um sinal de ansiedade. Isso né? é um dos sintomas, né? Que são os tremores, a parte da inquietação. Entendi. Isso diante de situações Eu difíceis. sou assim, sabia, doutora? Eu sou ansioso. Sou muito ansioso. Por exemplo, eu não posso usar nada de alimento energético ou alguma coisa que tenha cafeína que é perigoso eu pirar. É verdade. É muito... já é da característica da pessoa, né? Ser muito isso. proativo, muito... Uhum. E eu preciso tratar da ansiedade. Eu pratico atividades físicas todos os dias. Uhum. Eu gosto muito de treinar, gosto de pedalar nos dias de folga. Eu gosto de pedalar, mas eu pratico musculação todos os dias. Uhum. É uma atividade que me ajuda a relaxar. Isso. É uma dica também? É uma Atividade dica muito física? importante. Essa parte da atividade física, no sentido de ir à academia, musculação, essas coisas, é muito importante. Mas também é importante a caminhada. A caminhada terapêutica, onde a pessoa vai intercalar a caminhada e a respiração, sabe? Então, eu já não consigo caminhar. Você vê?
como que é a ansiedade? Eu começo a correr. Uhum. Eu vou caminhar, aí já começo a correr. Uhum. Então Eu seria corro também, aterrissar, sabe? É. Aterrissar, voltar um pouco, sabe? Como que tem uma sigla que é o síndrome do pensamento acelerado? Isso. Tem esse problema, né? Também. Isso, está relacionado à ansiedade? A ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado é a ansiedade, né? Então, a pessoa, ela não tem, vamos dizer, usar o termo, né? Paciência, né? Isso. Para esperar, ela sempre já vai no resultado. Ou quando algo está sendo projetado para ela, ela já avalia tudo e já dá o resultado e já cria algumas situações em cima daquilo ali, né? É o meu caso. Preciso tratar isso aí, viu, doutor? Isso. Depois que É terminar importante. o nosso programa aqui, nós vamos conversar umas consultas aí. Certo. Porque eu preciso tratar isso daí. Eu tenho muito disso daí. E é uma coisa assim que chega uma hora a ser muito prejudicial e afeta num relacionamento, por exemplo. Uma amizade, até mesmo um relacionamento familiar, em questão de amizade, porque às vezes eu não tenho paciência de ouvir até o final e já quero dar o feedback. Isso, já. porque daí junto com essa ansiedade também, esses níveis elevados, né, estão também caminhando os níveis de estresse, né? Exatamente. Então os dois juntos, aí a pessoa muito ruim. não então relaxa. vamos lá para as dicas, ó. A respiração eu preciso fazer todos os dias. Isso. Todos os dias contado de 60 a 10. A zero. Ou a 0. Ou seja, pode ser de 10 a 0, 6 vezes, né? Cada vez que para tem um intervalo de respiração profunda. Isso, aí a pessoa, tá? desde que ela faça nesse tempo, né, ela escolhe a forma como fica melhor para ela, né? E ela pode fazer deitada, sentada, né? Ou durante uma caminhada. Quanto mais estímulos ela usar para estar no aqui e agora, vai ser melhor. Muito bem. Para sair do futuro, né? Querer viver o que Isso, nem chegou ou o passado. Ou o passado. Isso, porque a ansiedade, ela acontece quando a pessoa vive algo que já foi, ou algo que ainda vai acontecer. Ela não está no aqui e agora, né? Então, desenvolver o autoconhecimento, aproveitar mais do dia a dia, certo. do presente, né? O presente é uma dádiva, né? Por isso que é presente, é para a pessoa vivenciar, porque às vezes ela vai vivenciar isso quando já virou passado. Um negócio que eu vou falar aqui, ó, para você que está assistindo, uma coisa que atrapalha é isso daqui, ó. Isso daqui atrapalha você de vivenciar o presente. Tem que fazer igual eu fiz aqui, ó. Coloquei lá o celular, sai daqui. Mas eu coloquei ele no modo avião, não toca, não recebe mensagem. E existem alguns momentos que eu faço isso. Por exemplo, à noite, cheguei em casa, aí coloca no modo avião. Não tem como receber chamada. Por quê? Porque senão é muito corrido, né? Sim. No meu caso, que trabalho com negócios, com empresa, é muito corrido, muito puxado o dia a dia. Se você não se livrar do seu celular, do seu computador, não desliga. E para as pessoas que já têm, podem ser de origem genética, né, que posteriormente vamos comentar sobre isso, ou mesmo pelo ambiente, né, o ambiente tornou essa pessoa, né, ansiosa, né, fez com que ela elevasse seus níveis de ansiedade. Quando ela se sente que já está nesse nível, né, mais exacerbado, mais exagerado de ansiedade, é muito importante que ela comece a relaxar bem antes do seu horário de dormir. Isso. Então, se ela tem o horário de dormir às 22 horas, então lá por 18, 19 horas, ela já tem que começar a relaxar. Para que ela consiga, de fato, dormir. Entendi. Isso é muito comum, esses tipos de problema. Nós já falamos no outro programa e repito novamente, é muito comum nas grandes cidades. Né? Isso. É muito difícil, né? As pessoas chegam pilhado já em cima da hora de dormir. Porque vem pilhado no trânsito, aí chega e vai dormir, não dorme direito. Isso. Porque além desses estímulos, como você apresentou, do celular, nós temos outras questões que também afetam o nosso estado de ansiedade. A segurança, né? Vamos dizer, a insegurança, né? A sensação a falta de segurança, de né? insegurança. Isso. Então, também. isso gera, aumenta os níveis de ansiedade. Então, ouvir de lugares, né? Então, eu preciso ir a algum lugar, mas eu já ouço pessoas falando que naquele lugar acontece mais assaltos ou acontece X questões. Você já fica... Isso. Entendeu? Se é um lugar onde me apresenta algum tipo de risco, né? Que compromete a minha integridade física, então meu estado de ansiedade já se eleva, né? Juntamente com o estado de estresse, né? Que eu já fico em estado de alerta.
estado de fuga, né? O que vai acontecer naquele lugar. E tudo isso que eu vou vivenciando antes, vou elevando meus níveis de ansiedade e vão me trazendo produções tanto no processo neuroquímico, né, no processo neurofisiológico. Só um parênteses aí, Sim. voltando a falar do meu caso específico. Eu acho legal estar comentando aqui, especificamente do meu caso, porque muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem se identificar também. Você falou que existe a possibilidade de ser genético. Isso. Você herdar isso do seu pai ou da sua mãe. Não é o meu caso, porque os meus pais são extremamente calmos. E os meus avós também eram muito calmos. Mas o meu pai, por exemplo, às vezes eu encontro com algum amigo, ele fala assim, e seu pai, tá bem? Ah, tá bem, graças a Deus. Ele sempre naquela calma, né? Então, uma das características muito fortes do meu pai é que ele é muito calmo, tranquilo. A minha mãe também. Então, esse caso meu não é hereditário, mas sim disso que você adquirido. falou, do convívio, isso, adquirido. da situação que a gente vive no dia a dia. Isso. Porque hoje, o que está mais forte mesmo são os transtornos adquiridos, né? Porque a predisposição genética, ela vai ter muito mais influência dependendo do ambiente onde o indivíduo está inserido. E sabe o que é mais grave ainda? Existem algumas profissões que, se você não for assim pilhado, você não progride, não flui nessa profissão. Então, existem algumas situações que é até cobrado isso de você. Então, você imagina que situação que chegou o ser humano. Se você não for pilhado ali a 1000 por hora, nem entra naquilo ali que você não vai dar certo. Tem que estar ligado no 220, como dizem, verdade, né? Popularmente. E sabe também, às vezes a pessoa fala assim, Leone, eu vou tirar um fim de semana para relaxar. Mas isso aí não funciona muito, porque a pessoa relaxa lá 2 dias e quando volta tudo de novo, parece que piora ainda, né? Isso, mas seria importante essa pausa que ela faz. É importante para dar uma aliviada quando está chegando no limite, né? Mas o ideal é fazer isso que você estava falando aí, diariamente. Isso, diariamente. Você deve estar se potencializando todos os dias, né? Ainda mais para alguém que tem a tendência já, né? Já tem uma grande probabilidade de desenvolver, ou já desenvolveu e tem a probabilidade de estar elevando cada vez mais os níveis, né? Então, dar essa pausa. Porém, o que acontece na grande maioria das vezes, né, é que as pessoas elas dão uma pausa só de corpo, não de mente. Entendi. Então, às vezes a pessoa ela vai para um lugar, para um hotel fazenda, vai para algum outro lugar acampar, se retira daquela. Isso. Vai lá pro sítio e leva o celular. Isso, leva o celular, ou então os seus conflitos internos. Ah, quando eu voltar, eu vou fazer isso. Ah, mas aquilo que eu fiz em tal lugar não foi bom, eu vou ter que reparar. E aí começa a vivenciar todas as frustrações, tudo aquilo que ficou mal resolvido. E que tá para resolver. Isso. E aí o momento presente ali que ela poderia aproveitar é perdido. Mas e aí, como faz uma situação dessa? Dá uma dica pra gente. Nos ajude como viver uma situação. Se eu tô indo, por exemplo, para um sítio para relaxar e não tô conseguindo relaxar, o que eu faço? Olha, aí a gente volta de novo na questão da mudança de foco, né? O autoconhecimento, o autorrespeito. Se eu escolhi estar aqui, eu vou questionar com aqueles pensamentos que vêm, entendeu? Do seu trabalho ou de alguma coisa na sua vida, de alguma questão que não está bem resolvida. Não, nesse momento eu vou fechar essa gavetinha. Isso chama-se determinação, né? Então, assim, dentro dessas escolhas que a gente faz na vida, a gente tem que colocar algumas ações, né? Dentre elas é a determinação e o compromisso. Então, se eu escolhi passar um final de semana na fazenda, no sítio, seja qual for a sua escolha, então eu vou estar de fato naquele lugar, né? E viver aquele momento. Isso, vou me determinar estar ali. Vou fazer um compromisso comigo mesmo. E desfrutar daquilo. Isso, né? Olhar para você, porque hoje nós olhamos para qualquer outra coisa, menos para nós mesmos. Estou falando de uma forma generalizada, porque é o que se percebe, né? Interessante. Existem as pessoas, as exceções, mas de forma de sociedade, tudo está muito voltado a conquistas, a muitas coisas, mas e a nós mesmos? E hoje também, doutora, a gente percebe que tem uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Você vê isso
é comum você ver com os pais, com o pai, com a mãe. Principalmente as mães, parece que as mulheres são, não sei se são mais, eu não sei bem, não sei dizer isso. Mas às vezes as pessoas se preocupam demais em mostrar nas redes sociais o que a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa foi na pracinha do bairro e está ali no balanço com as crianças, está aqui mostrando, tem que mostrar o tempo todo, tem que estar mostrando. Se a pessoa vai num hotel, está mostrando o tempo todo. O tempo todo a pessoa está naquela ansiedade de querer mostrar o que está fazendo. Isso pode ser que não seja uma coisa ruim para você, talvez você lide bem com isso. Mas tem pessoas, às vezes, que deixam de viver o momento para viver uma ficção. Um momento que é uma realidade passa a ser uma ficção, porque como pode, né, chegar nesse ponto? Muito interessante isso que você colocou. O que acontece? Hoje em dia as pessoas estão mais voltadas à aprovação social do que à própria aprovação delas mesmas. Entendi. Elas não se conhecem, mas se o outro aprova, passa... Tá bom. Isso, aí aquilo ali já passa a ser uma crença, já passa a ser uma verdade para ela. Entendeu? E isso gera um monte de sofrimentos psíquicos. E quando a pessoa já faz esse comportamento, ela já tem, né, a baixa autoestima, insegurança e outras questões que influenciam nesse aspecto, né? Principalmente a insegurança e a baixa autoestima, que eu preciso sempre que o outro esteja me aprovando. Fiz uma viagem, o outro tem que aprovar. Se ninguém curtir, a minha viagem não foi legal. Que sabe? coisa, né? Então isso é uma falta de conhecimento pessoal, de desenvolver o conhecimento pessoal. Muito bem, nós precisamos baixar nossos níveis de ansiedade. Isso. De um modo geral. Talvez que você esteja assistindo, talvez esteja bem, parabéns. Mas de um modo geral, a sociedade, na grande maioria, precisa baixar os níveis de ansiedade. Eu estou falando, começando por mim, que preciso muito. Qual é a dica para finalizar o nosso programa de hoje? Qual as dicas legais que você gostaria de passar? Mas antes, eu gostaria de fazer uma chamadinha para você relacionar conosco através das redes sociais. Acabei de falar de redes sociais, mas você pode de forma saudável agora, né? De forma saudável, lógico. Isso. Mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Nós temos os canais no YouTube e no Facebook, que é TV Conectados com Deus. Então, é só procurar no YouTube e no Facebook, TV Conectados com Deus. E temos também um site que é www.conectadoscomdeus.tv. Esse é o canal para você falar conosco. Temos vários estudos relacionados, estudos bíblicos, que gostaríamos de abordar com você também sobre a questão da salvação, que é uma das coisas que vai diminuir bastante a nossa ansiedade, principalmente com relação ao futuro. Mas vamos lá, as dicas a doutora vai passar para a gente agora. Sim, pode. Então, algumas dicas seriam: desenvolva o autoconhecimento, se conheça, sinta o que você realmente gosta, no sentido assim, das sensações, né? Sentir, tocar, sinta-se. Permita também o autorrespeito. Saiba o seu limite, o que você pode, o que você não pode, né? Porque a ansiedade também envolve muitas questões de cobranças. Então não se cobre tanto. Perceba o seu limite, perceba até onde você pode ir. E também desenvolva hábitos saudáveis, né? Como uma boa alimentação, horários para dormir, horários para acordar, bons relacionamentos. Hoje a gente trabalha com o conceito de seja menos esponja e mais filtro, né? Então... Como que é isso? Menos esponja e mais filtro? O que acontece? Às vezes a gente vai sugando tudo, né? E absorve, e leva aquela carga pesada. Tá. Então filtre, passe o filtro, coloque ali o funil bem fininho, deixe passar somente o essencial, somente aquilo que vai de alguma forma somar na sua vida, né? Mantenha bons amigos, né? Bons relacionamentos, né? Elimine tudo o que não te faz bem, sejam pessoas ou sejam objetos. Não é que aqui você vai ser egoísta, aqui você vai estar desenvolvendo um autoconhecimento, um respeito, né? Porque existem pessoas que, de fato, elas, por suas questões também pessoais, mal resolvidas, elas estão literalmente amargas. E aí, às vezes, eu estou bem e naquele convívio eu acabo sendo, digamos assim, vou usar a palavra contaminado, mas eu acabo sendo influenciado, né? Sim. Devido ao comportamento daquela pessoa.
Então, evite esse tipo de pessoas na sua vida, né? Elimine esse tipo de pessoas ou coisas, digamos, às vezes você tem algum objeto, alguma coisa que não está te fazendo bem, mas você permanece com ele ali. Então, elimina ele da sua vida, né? Muito bem. Outra coisa que é muito importante para a nossa vida, que produz um monte de nutrientes para o nosso organismo, principalmente para a parte psicológica, né? Auxilia nos neuromoduladores, nos neurotransmissores, né? Principalmente serotonina, noradrenalina e encefalinas. E um outro que é muito importante, que é a ocitocina. O que seria ocitocina ou ocitocina, né? Depende da nomenclatura. É os bons relacionamentos, né? Então tenha relacionamentos saudáveis e principalmente seja grato, né? Então quando você tem o comportamento de gratidão, isso reduz muito o seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, né? Nós podemos falar num outro programa nosso só sobre gratidão. Claro, com certeza. Gratidão versus ingratidão. Os Isso. benefícios que traz para a nossa saúde física, inclusive. Benefícios físicos, quando você Físicos tem a e gratidão. psicológicos, né? Exatamente. Sobre E, a gratidão. e benefícios e prejuízos com a ingratidão. Isso. Se aprove mais, não fique avaliando. Eu fiz algo, não ficou legal, fica se punindo por aquilo ali, gerando sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa ele aumenta os níveis de ansiedade. Então não se culpe por isso, você fez, não ficou como você gostaria, não avalie olhando pelo lado da frustração, avalie como que eu posso fazer diferente, usando a motivação para alavancar novamente, Muito né? bem. Então, Muito bem. essas seriam algumas das dicas também. Dentro de todas essas que a gente colocou, mas a principal é o autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento eu vou conseguir canalizar, sabe, todas as questões da minha vida. Se eu não me conheço, como que eu vou permitir a mudança, né? Não tem como. Isso. Legal, muito obrigado pela sua participação. Eu que ter vindo agradeço. aqui conosco. E você está convidado a participar conosco nas nossas redes sociais, como já citei, vou citar novamente, que é no Facebook e no YouTube, TV Conectados com Deus. E no site é www.conectadoscomdeus.tv. Esse é o nosso meio que a gente pode se aproximar, trocar ideias, mensagens. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. Um grande abraço.